Esse é o Dr. Maia. Vamos lá. Peraí, deixa eu me achar aqui. Quando eu me perco assim é brabo, gente. Tá aqui, achei. Agora deu. Então tá, né? Segurando as ondas aqui, é o nosso amigo Dr. Herberto Edson Maia, chegando na nossa roda aqui, chegando na nossa sala virtual, para a gente começar essa nossa conversa, que sempre é muito produtiva, sempre é muito boa, na medida em que o Dr. Maia vai meio que entrando naqueles corredores mais escuros, naqueles sótãos, né? Sótãos, ou então naquele quartinho guardado ali com as nossas coisas obscuras, e vai colocando um pouco de luz ali, melhora para a gente entender e saber por onde anda, né? Dr. Maia, bom dia. Bom dia. Então, do jeito que tu colocou, uma verdadeira sabatina. É isso mesmo. Tá aí, ó, o programa é Sabatina. E quem responde a Sabatina é o Dr. Maia. Tá bom. Tudo bom, Dr. Maia? Tudo bom. E aí, Beatriz? A gente está aí, descendo a escadaria e de vez em quando subindo até o teto, né? Não tem mais como tu viver uma vida calma, assim, serena, tranquila. Porque quem lê notícia, e notícia geral, assim, ampla e restrita, sabe? É local, pessoal, é mundial, é fora do universo. Agora apareceu não sei o que está passando aqui assim, como é que era? O Muamuma, né? O Muauma. É um asteroide gigante que tinha Isso. o Parecia Muamuma, uma coisa assim. Exatamente. Que é um Mas, nome que tem um significado, né? Qual é a língua? sei lá, eu sei É que indígena. E Eu não me agora lembro o nome. foi identificado um outro objeto desse que está passando por aqui, que veio do espaço sideral. Veio de fora. De fora. E aí a NASA hoje, parece que foi hoje que eu ouvi, a NASA já disse que é sim um espaço interestelar, um objeto interestelar que está passando pela nossa galáxia aqui, mas que ele não tem como, não vai acontecer nada demais, ele só está passando, só que ele foi detectado pelo radar esse, o James, não sei o que está viajando aí pelo James espaço. Webb, esse famoso telescópio. É que é tanto nome que a gente se atrapalha, né? Não, eu me lembrei que o Muauma, esse que passou, ele vinha numa velocidade que transcendeu tudo, era quase 80 mil quilômetros por hora. Era uma rapidez assim que ele passou rapidamente pelo sistema solar, né? E vem de fora. Como a gente tem uma curiosidade de saber que se existe mais alguma coisa além de nós, né? E os chamados antigos astronautas, os teóricos dos antigos astronautas, logo imaginaram que teria sido uma nave que seria disfarçada de asteroide. Mas é muito. Imagina lá do outro lado do planeta, do universo, lá das galáxias, os caras estão com uma nave espacial e dizem, não, vamos disfarçá-la de... Pois é, né? Fica assim meio estranho, né? Parece... Por quê, né? Se eu tenho tecnologia, né, eu posso aparecer como eu sou, mas também podia aparecer de forma Mas para invisível. que eles vão fazer isso? Para não nos deixar tristinho, brabinho? É um pensamento muito infantil, sabe? Não, e astronauta ou seres alienígenas se disfarçam de pedras, né? Asteroides. Mas é muito maluco mesmo. Está aqui, ó. 31 Atlas. A NASA rastreia um novo objeto interestelar passando pelo sistema solar. Não é pela nossa galáxia, pelo sistema solar. Cometa recém-identificado deve seguir visível até setembro. É o 31 Atlas. É o terceiro objeto interestelar a visitar aqui o sistema solar. Ele deve retornar para lá.
Ai, mas é muita coisa, né? Retornar para lá chega a me dar um mal-estar, assim, sabe? Retornar para É lá que, é ir para outro, ir para o espaço sideral. não, é que com essa tecnologia nova, né, desses novos telescópios, esse Webb, por exemplo, ele parece que está a 1,5 milhão de distância da Terra, então ele consegue varejar o espaço sideral de uma forma absolutamente nova, né, de forma chamada infravermelho e ultravioleta, né, Uhum. que é uma visão que a gente não tem normalmente. Então eles enxergam o que a gente não vê, né? Que a Sim, gente tem um espaço de visão muito curto na linha das cores e da possibilidade de perceber coisas, né? isso me Então lembrou, esses telescópios são fantásticos, né? sim, isso me lembrou agora, falando a gente não vê, me lembrou a questão dos apitos de cachorro, né? A gente também tem um nível, a partir de um determinado nível a gente não ouve e o cachorro ouve, né? Também, Agora tu falou, me lembrei que são os chamados infrassons e ultrassons, né? isso. E diz que sabe quem é que se comunica com um infrassom assim de forma quase perfeita? São os elefantes que eles se comunicam batendo o pé na terra e chegam a ser a um ouvir o outro a 20 quilômetros de distância. Sim, Outra acontece com coisa, como é, só as batendo o pé no baleias. chão, olha Ai, que só, uma loucura. pata grande, e o outro lá se comunicam com vibrações dentro do solo. E a gente nem imagina um infrassom, né? Não, imagina, tem gente que não ouve nem. Sai daí, a pessoa não escuta. Sai daí agora. E a pessoa, hã? O que foi? Imagina um Mas quem é infração. tu para me dizer sai daí? Tu é muito inferior a mim, o que tá É, falando? com quem tu pensa que tá falando, né? Aí lembra também das baleias, dos golfinhos, que também se comunicam, né? Com. São sons que vão nessa escala, né? O infra, aquele som do cachorro, né? Um apito que tu apita e não ouve nada, do cachorro ouve. E aí mais um motivo para a gente pensar como a espécie humana é emitida, né? Achando que Não, é o último biscoitinho do pacote, sabe? não, eu tava ouvindo aí no finalzinho, tu falando então da política e de tudo, uma enfrentando a outra, coisa assim. Uhum. E a gente pode ver o que a gente sempre fala aqui, né? Que é a ambição e o egoísmo, né? E aquela explicação assim mais individual para entender, porque é muito fácil eu fazer a crítica para fora. Mas como nós somos o que está lá fora, como diz o Sartre, eu prefiro que o inferno seja os outros. Eu sou, mas Beatriz, tu não imagina como eu sou bom, maravilhoso, não sou egoísta, não gosto de brigar. Eu sou, olha, se todo mundo seguisse meu caminho, o Uhum. mundo ia ser uma felicidade só, né? Eu sou a coisa mais Então, amor. eu sou a mais amada do mundo. Eu sou um amorzinho. Mas se tu observa que lá funciona o quê? A ambição e o egoísmo, mas olha para mim, olha para ti mesmo e pergunta, vem cá, eu sou absolutamente querido, não tenho nenhuma ambição, não tenho egoísmo É. nenhum, nunca passei ninguém para trás, Uhum. não domino ninguém, todo mundo me vê assim como uma espécie de santo maravilhoso. É assim que eu sou? É. Aí pergunta, tem 2 tijolos perto da porta, para que tu usa isso? É quando eu saio na rua para não levitar, sabe? Eu Exatamente, boto é na isso aí. bolsa. A gente não consegue fugir disso, né? Na reportagem, Não. por exemplo, na imprensa, as pessoas que fazem jornalismo de opinião, hoje quem tem um blog, não precisa ser jornalismo, né? A pessoa tem um blog, ela se comunica de alguma maneira, porque todo mundo hoje faz comunicação. De qualquer maneira, a pessoa está ali na área da comunicação. Comunicólogos. Comunicólogos. Então, assim, ó, a gente ouve muito esses que são os profissionais oficiais, né, registrados e concursados e tal, muito bem. Tem alguns deles que costumam dizer, né, eu tenho uma fonte lá dentro do governo, ou então diz assim, eu falei com o assessor do ministro, Isso. me disseram,
sabe? Parece que tem uma voz dentro da cabeça da pessoa dizendo, e ela vai plantando o que ela quer. Porque quando tu diz, tem um assessor lá do Planalto que me diz qualquer coisa, e eu não vou. E é verdade, eles têm, inclusive, a prerrogativa de não dizer a fonte, de não revelar a fonte, porque por razões óbvias, né? Senão não seria fonte. E é uma questão de segurança também, etc. Mas é que isso dá uma elasticidade para as possibilidades do tamanho do universo, né? É próximo para pegar o Muamuma, esse aí. E aí muito... tu vê que dá um orgulho, né? Eu dizer assim, sim. Devido às minhas fontes. Não, eu conversei com o assessor lá do deputado, agora há pouco estava conversando com um ex-ministro, eu conversei com o ex-presidente, eu falei com o Capeta, ontem eu jantei com o secretário, falar em secretário, doutor Maia, mudando de assunto. O senhor assiste a novela das 9, né? Sim, assisto. Assiste. Agora eu não vou lembrar do nome do personagem. Eu queria que o senhor me dissesse alguma coisa a respeito do secretário do Marco Aurélio. Sim, aquele pobre coitado, né, que está lá, assim, tendo quase que infarto por causa dos maus tratos. Humilhado diariamente. E ontem ele se vingou, não sei se tu assistiu. Não assisti ontem. Aquela menina que é de uma cor só, né? A combinada. Monocromática. Que é a secretária. Isso. Como ela vai agora para viver uma vida maravilhosa que ela nunca sonhou, casando com aquele empresário, ela foi lá levar um pacote que ela recebeu, porque a outra não estava, e o Marco Antônio, então, fez um elogio negativo, quer dizer, para o sapato dela, que combinava com o vestido. E aí o cara aquele que está ali, né, que é o secretário, que recebe todas aquelas agressões, queria que ela saísse, e ela ficou e disse assim, olha aqui, ô Marco Antônio, tu é um merda, tu é um incompetente, tu é um cara horroroso, e desancou ele de uma forma que ele ficou paralisado e depois pegou, então, a fita aquela do símbolo dela como funcionária e disse, eu estou me demitindo agora e não quero mais saber dessa porcaria aqui, e foi embora. Quer dizer, ele recebeu dela tudo que o secretário não consegue dizer. E por isso está passando muito mal e pode ter até um problema físico ou psicológico, tipo assim, burnout, né? Quer dizer, excesso de ser vítima de abuso. Então, realmente apareceu a vingança através dela ontem. Eu perdi essa cena, não acredito que eu perdi. Essa vale a pena tu ver de novo, pegar um capítulo e olhar, porque essa é perfeita, né? Eu tenho que ver. A secretária monocromática. Monocromática. Ela pega um cor-de-rosa e vai com tudo, né? E agora no casamento ela também vai casar com um vestido cor-de-rosa, cheio de coisinha cor-de-rosa, tá certo? Então, o que nós queremos falar é que isso que acontece ali é o que acontece mais em linhas de mais poder e mais capacidade de eu ser inviolado no meu poder, quer dizer, eu estou protegido. Então, o Marco Antônio é um poderoso, é como se fosse aquele autocrata poderoso que define tudo. Então, ele pode tudo porque ele tem o poder dentro da empresa e o poder do dinheiro, e ainda por cima é corrupto, que é uma das coisas mais comuns que a gente vê o tempo todo no nosso mundo. Mas isso é eles ou tem que ver também comigo, que é o que nos importa, cada um de nós, no seu nível de poder. Uhum. Mas eu sabe assim, eu esqueço nomes, eu tenho problemas, viu, doutor Maia? Eu não guardo nomes, e se eu não gosto do personagem, eu não... É um problema grave isso aqui, monocromático na minha cabeça. Monocromático. É só condição não. É que eu estou querendo falar do secretário dele, daquela personalidade ali. Porque eu conheço, não morreram, 3 pessoas que é exatamente aquilo ali. O patrão pode, assim, pode fazer o que quiser. Eles estão sempre, se eu precisar de água,
o senhor, eu vim lhe trazer um cafezinho. É um negócio assim subserviente. E aí quando vão falar com o porteiro, com a faxineira, o que é que tu tá fazendo aí? Mas é assim, ó, aquele poder, sabe? Que medo. É um negócio assim, mas é impressionante esse tipo de... E é caráter, porque a pessoa não é má. Entende? Não, Eu não mas estou querendo falar tu mal vê, dela, da pessoa, porque a pessoa tratando contigo, lidando contigo, é uma pessoa bacana. Só que daí tu vê esses pequenos detalhes. Quando chega o patrão, o chefão, o diretor, sei lá, né, o Big Bosta, eles ficam assim, se babando. Eles são os primeiros a se arrastar no chão, entende? Para ver se chamam a atenção, se o cara vê. E eles são humilhados na frente de todo mundo. não, e isso que tu está dizendo é a chamada síndrome de Estocolmo, né? Que fica assim, eu sou apaixonado pelo meu sequestrador, que é a linha sadomasoquista, que é muito difícil da pessoa ter noção disso, porque tanto no masoquismo como no sadismo tem o chamado prazer negativo, assim como eu tenho prazeres positivos e louváveis e que todo mundo gosta, me tratam bem e tudo mais, tem o chamado prazer negativo, que há uma identificação da situação interna minha, eu como pessoa, com o fato de ser submisso, obediente e dominado pelo outro. Isso Isso. lá no meu fundo, apesar de eu me queixar, me dá um prazer porque eu não saio disso. Isso acontece em Aham. muitos casamentos. Um é sádico e o outro é masoquista. Um é distante e o outro é extremamente grudado no outro. Quer dizer, um é evitativo e o outro é ansioso porque está sempre querendo ficar grudado no outro. Até Essas são porque características muito definidas e difíceis de serem entendidas. então são almas gêmeas, porque um não vive sem o outro. Porque tu não consegue Não, ser porque masoquista se tu não encontrar um sádico. olha, o amor negativo é muito mais forte que o positivo, de certa forma. Porque ele viceja muito mais em zonas de relacionamento do que os amores que são assim equilibrados. Os dois se suportam, não se suportam, mas se entendem, entendem um outro, estão vinculados de forma positiva. E os outros dois, que é a teoria do apego, o apego ansioso, que é eu preciso da outra pessoa, eu não posso ficar sem ela, eu estou sempre junto. E o apego evitativo, em que eu preciso da pessoa, mas estou sempre longe. Estou sempre meio distante. Se chegar muito perto, eu fujo. Isso a gente discutiu muito bem naquele filme A Nora, que aparece as duas linhas da teoria do apego. Ela ansioso, grudada, e ele evitativo. Mas isso é uma característica comum de quase todos os casais ou relacionamentos. Até Só que porque é não existe difícil de se dar conta. perfeição, né? Se tu for procurar Não, a perfeição, tu tá perfeição está na procurando. utopia. Não existe. Aí, Existe tem. apego normal, vamos dizer assim. Então isso tem que ver muito com a minha origem familiar, né? No sentido assim de que tanto eu, meu pai e minha mãe, durante toda a minha infância, estiveram os dois ligados de uma forma positiva, estável, e eu, então, aproveitei aquilo e me estabilizei internamente, e o meu modelo de apego é estável. Eu entendo o outro, eu estou perto do outro, eu ouço o outro, eu converso, eu tenho a minha dimensão e a dimensão do outro. Uhum. Esse é o normal. Mas não quer dizer que nós não tenhamos os três ao mesmo tempo. Em determinados momentos, há uma mistura dos três níveis. Isso que é difícil também das pessoas entenderem. Ah, eu sou normal. Não. Debaixo desse mundo não tem ninguém Não, normal. não é, não é. Tem uma notícia para te dar. Tu não é normal. Sabe? Tem alguma Exatamente. coisa aí que não funciona. Mas eu prefiro a identidade normal, né? Porque quem é anormal é o outro. Mas sabe que eu já contei aqui algumas vezes, a gente sempre acaba retornando o mesmo exemplo, né? Mas Hum. a gente viveu numa empresa que eu trabalhava uma situação assim com uma querida nossa que era casada com um colega, mas não da mesma empresa. E de repente eles começaram a entrar em crise. Ela começou a entrar em crise. Aí no meio de uma conversa assim de bar ali no barzinho da empresa, a gente estava conversando, não sei o quê,
E ela me falou que não tinha mais condição, que não sei o quê, e que ia separar. Eu tinha me separado fazia pouco tempo. Então era mais ou menos tipo assim, quem queria se separar vinha falar comigo, sabe? Eu aprendi muito naquela época, foi muito interessante. Porque eu não sabia nada, não tinha nada para responder, entende? E elas achavam, porque eu tinha me separado, que eu era a pessoa perfeita para Especial, conversar. Era a né? pessoa perfeita. Não, teve coragem, não sei o quê. Mas só que eu não tinha, porque cada caso é um caso, não tem como fazer, né? E eu me lembrei, O exemplo. eu falei para ela, tipo, faz assim, ó, sai no final de semana e pega uma caneta, um papel e escreve todas as coisas que tu acha que ele ainda vale a pena, né? E escreve tudo que tu acha que esculacha ele no papel, para saber, né, o que vai vencer ali de esculacha, não sei o quê. E passou um bom tempo e tal, e aí eu numa festa de empresa, de firma, ela me disse, não, nós vamos fazer uma viagem agora no final do ano, no começo do ano, nós vamos fazer uma viagem para reforçar o nosso casamento. E parecia que a gente não tinha tido aquela conversa lá atrás, sabe? Foi uma coisa muito legal, gostei muito, porque ela estava numa outra fase com o tal do marido, que é um cara muito bacana, espetacular. E como é aquela questão do dentro de quatro paredes, depois que tu fecha, ninguém sabe dizer de fato o que acontece se a pessoa não tá, ela mesma não está inteira ali dentro, né? Ela tem que saber Exato. alguma coisa. E no final, não sei a história deles, se continuou, se separaram, não sei, porque a gente vai se dispersando na vida. Mas aquela ideia, assim, de tu olhar para aquela companhia, às vezes até um colega de trabalho, tu entra, ficam super amigos, visitam a família, vão fazer viagens juntos, não sei o quê, e daqui a pouco rompe e a pessoa passa a ser o secretário do capeta, a pessoa passa a ser um demônio. E por que isso acontece? Por que a gente é tão radical nisso, né? Quando tu fala Pois assim do é, torturado, torturador, né, do masoquista, eu acho que isso tu leva para qualquer relação com a vida, né? é por isso que a gente diz, como é que a gente sempre que fala, né, na nossa origem, que vamos dizer assim, basicamente uma infância enorme, e depois uma adolescência também muito grande, e é nesse nível aí, depois mais ou menos dos 3 ou 4 anos de idade, que a gente começa a ter contato com a civilização, que é a cultura de cada região, de cada povo, né, que hoje é uma cultura mais global, vamos dizer assim. Antigamente tu te deslocava no mundo que eram absolutamente separados pela distância e pela incapacidade da gente chegar perto de alguém. Havia destruições incríveis, né? Os astecas, os incas, os maias, Uhum. todos os contatos de culturas uma com a outra, a cultura maior ou a mais poderosa, tanto principalmente em poder físico, armas ou coisas assim, se dissolve. Então, se eu vou para a cultura pequena, que é eu, na minha casa, com meu pai e minha mãe, eu vou ter a cultura ético-moral da minha família, Sim. que é aquela que tem a cultura daquela sociedade que eu vivo. Então, dependendo dessa pequena cultura em que aparece a ética e a moral, eu vou ser formado dentro dos padrões ético-morais que me dão condição naquele momento. E isso é uma identificação tão poderosa e arcaica que a tendência é eu repetir essa base quando eu tiver adulto. E ela pode ser boa, média ou muito ruim, ou tomar essas linhas aí que eu chamei de teoria do apego. Normal, eu me relaciono normal com as pessoas, entendo o outro e a mim mesmo, sou empático, ou os outros que eu necessito muito de alguém, ou preciso de alguém, mas evito esse alguém e uso mais ele em função das minhas necessidades. Aí eu me aproximo do que a gente chama masoquismo e sadismo, em que o poder é muito bom, porque no momento que eu tenho uma teoria, Beatriz, eu, sendo capaz de me identificar com ela, tudo que tu disser para mim contra a minha teoria ou a minha maneira de viver, é contra mim, porque eu Uhum. estou identificado na minha autoestima com o que eu penso e sinto e acho.
Ah, bom. Então, meu amigo querido, como tu disse até hoje, começou a me ofender porque começou a dizer uma coisa que eu não aceito. Bom, começou a dissensão. Sim. É quando, assim, porque na verdade, junto com tudo isso também tem o elemento a admiração, né? Tu admira uma pessoa e tu não tem como conviver com essa pessoa se não tiver admiração. Isso, agora tu falou outra coisa. Se eu tenho admiração por alguém, eu posso, dentro da admiração, idealizar. Então, Isso. eu botei essa pessoa numa equivalência a Jesus Cristo ou Deus. Se ela me fizer qualquer coisa que decepcione isso, ela enganei, não presta e não quero mais saber de ti. Uhum. Acontece seguido também isso, porque eu idealizo tanto o outro que ele passa a ser um ser que não é mais humano, ele é outra coisa na minha cabeça. E um deslize dele, acabou a relação com ele. E junto com tudo isso também tem aquele velho eu pensei que tem uma coisa que a gente Exatamente. coloca, que a gente identifica muito na gente mesmo, né? Tu te decepciona com uma pessoa e daqui a pouco tu larga a frase. Ah, mas eu pensei que ele era assim. Eu pensei que ele queria aquilo. Eu pensei que ele gostasse não sei do que. Eu pensei, esse eu pensei, a gente pensar que o outro pensou, é um negócio até engraçado, né? É, Porque é, tu entra numa loucura tamanha que tu tá achando que tu consegue ler os pensamentos da pessoa, tu não pergunta, tu não questiona, tu não vai lá fazer uma pesquisa, mesmo que seja, né, uma pesquisa mais ou menos, perguntar para a mãe, perguntar para um outro amigo, alguma coisa assim, mas tu já, não, mas eu sei que ele gosta. Aí tu vai conversar com a pessoa e a pessoa diz, ah, eu gosto, mas não é muito. Ou então, não, eu então, não gosto. Ou então, para mim é diferente. E, no entanto, a pessoa está fazendo aquilo ali achando que está agradando. então olha uma coisa agora que tu falando, isso me veio. Eu adoro meu pai e minha mãe, mas então ele está agora velho lá no coisa, por que que tu não visita? Ah, ele envelheceu. É, ele Eu envelheceu. Quer me dizer, desiludi. tu gosta daquela memória que é idealizada. Exatamente. Egoísta, né? É, agora é como fugir disso, né? Ah, bom, aí nós temos que voltar para essa autocrítica, que é uma das coisas mais difíceis. Porque a autocrítica me dá a condição de eu dizer assim, mas por que que eu estou agindo assim com esse? Ou pensei que esse era assim ou que agora não é mais? Porque isso está sempre ligado a uma crítica idealizada do mundo, do ambiente, do outro e de tudo. Se eu consigo fazer essa autopercepção mais sofisticada, eu começo uma mudança interna e não me decepciono tanto mais com o fora, porque eu estou vendo que o fora sou eu, só que com diferenças de poder. Mas a autoanálise, o autoconhecimento, a busca, vamos dizer, de uma espiritualidade interna a mim, é uma coisa que aí, eu posso dizer até uma coisa meio poética, por exemplo. A ansiedade e a depressão são aquele nevoeiro que impede que eu veja a mim mesmo dentro de mim, no fundo. Que a gente chama o espelho aquele espelho da Alice no País das Maravilhas, em que eu entro para dentro de mim e descubro algo transcendente em mim, que seria uma espiritualidade mais avançada, vamos dizer assim, que todas as linhas de crença preconizam que é possível chegar lá. Mas o que a gente vê? É muita coisa no nevoeiro que não deixa eu enxergar bem o que eu estou buscando. Isso é uma coisa muito difícil e altamente pessoal, né? Tá, agora uma pergunta, assim, se tu tá ali procurando saber quem tu é, tu procura te, não sei o que, todo esse processo de autoconhecimento, se tu encontra uma grande porqueira, o que que tu faz? Mas eu estou preparado Hã? ali, porque a ansiedade e a depressão é a grande porqueira que eu sou. Porque eu estou desiludido com o mundo. Metade do mundo hoje estão 9 bilhões, então 4 bilhões e meio tem ansiedade e caminho na direção da depressão, da ansiedade,
da fobia, enfim, angústias, vazios. O vazio existencial é o maior. Se tu conseguir te dar conta de falar com o teu vazio, o teu profundo aí aparecendo, que é a grande desilusão com o mundo e com o outro, e conseguir, então, em vez de estar ficando assim, eu sou vítima desse mundo, que mundo horroroso, eu não queria estar aqui, vem cá, eu estou aqui, e por que eu estou tão decepcionado e tão vazio? Esta é a grande pergunta que está na chave, ou é a chave de quase todas as terapias. Agora, esse caminho é altamente pessoal e individual e também depende de quem tu busca. Tu vê que tu foi buscada no passado como a mulher que sabe do porquê se separa e como é que se separa. Porque parecia que tu tinha ganho um poder. E tu ganhou mesmo. Tu entendeu melhor como é que as coisas funcionam a dois. Né? Então, nós temos aqui uma pessoa no nosso grupo, o João Roberto Gabardo, que é professor, ele diz assim, estou chegando à conclusão de que sinto prazer em sofrer. Em todos os programas... Olha, o Gabardo, eu gostei do Gabardo. Estou chegando à conclusão de que sinto prazer em sofrer. Em todos os programas onde o Dr. Maia comenta sobre o prazer do sofrimento, algo que, na minha opinião, já saturou e realmente já enchi o saco de ouvir, pois é sempre a mesma lenga-lenga, mesmo assim continuo, pois gosto de escutar o programa. É um autêntico se auto-identificando, né? Um masoquista. Sim, ele é um porque masoquista. Ele já se está de dá saco conta cheio de ouvir, mas ele continua ouvindo porque ele não é sardo, ele é masoquista. Sim, é que a busca do sentido pessoal da vida é uma repetição constante de esta percepção que para cada um vai ter um significado. O Gabardo disse, vem cá, é uma lenga-lenga, estão sempre falando a mesma coisa. Por que eu estou ouvindo? Mas será que eu estou ouvindo por quê? Para dizer que é lenga-lenga ou porque eu posso aproveitar alguma coisa? Então tu vê que o inside é sempre dentro de uma zona meio obscura, né? E é um ouvinte que faz bem para nós, porque a gente vê que ele está percebendo essa névoa do sofrimento, que seria assim uma certa vazio, angústia, é um caminho pessoal que eu tenho que abrir por mim. Agora, por exemplo, ele já chegou à conclusão de que talvez em todas as relações da vida dele ele é um masoquista. Então, né, não é como é? O outro lado, ele é tem o masoquista o sádico e o masoquismo. Sádico, e ele está na posição do masoquista. Mas é que essas caminho, posições... já é uma luz hoje. Hoje o João Roberto Gabardo, como professor, ele deve ter se achado, né? Ele encontrou a definição da pessoa dele, é um masoquista, né? Então, agora nós somos sádicos. Não, e ele trouxe um exemplo assim bem nítido, que é de uma das teóricas mais badaladas no passado, claro que outros superaram ela, mas é a Melanie Klein, que diz assim que nós estamos numa posição esquizoparanoica, que é a da criança, e depois, na evolução interna, a gente vai para a posição depressiva ou empática, em que eu me dou conta de mim, desconfiado e paranoico e esquisito, que eu sou até aquele momento, e me aproximo do outro e me dou conta que o outro é o meu modelo de ser eu. E nesse momento eu fico empático com o outro porque entendo que eu, sendo assim, todos têm um valor também como eu. Mas nós estamos a vida inteira entre essas duas posições. Eu me sinto esquisito e desconfiado desse mundo. Mas ao mesmo tempo eu me dou conta, puxa, mas esse mundo, todo mundo é igual a mim. Então, eu tenho que me identificar com o que eu sou nesse momento. Mais esquisito, mais desconfiado ou mais empático. Sim. Então o Gabardo colocou bem isso, quer dizer, o insight pessoal de crescimento é único e vai aumentando gradativamente. Mas tem uma coisa que a terapia demora. Por isso que demora. Agora, doutor Maia, uma coisa assim que eu observei, posso estar enganada. Aparece aqui no João Roberto Gabardo,
que ele não se importou se ele iria, por exemplo, nos magoar com isso ou não. Ele sentiu assim que ele tinha que dizer que é chato, que é repetitivo, que é lenga-lenga, mesmo que talvez isso ocorra na escola, né? Talvez isso ocorra na sala de aula. E aí é uma coisa para ele natural, né? Não há aquela preocupação assim, diz, eu tô achando lenga-lenga, mas eu sou adulto, se eu não quiser eu não ouço mais, né? Mas eu tenho que ir lá dizer. Eu vou lá e vou dizer. Porque comigo é assim, escreveu, não leu e o pau comeu, sabe? É uma coisa de revolta, né? Eu vou lá dizer. Exato. Eu achei carinhoso, interessante. E ele tem razão, meio infantil, né? mas carinhoso. Hein, Beatriz? 90% do nosso tempo é meio sacal, né? Totalmente. Totalmente, porque não tem nada de novo debaixo do sol quando a gente vai falar de ser humano, né? Não tem. Desde o tempo do Adão e da Eva, que aliás não existiram. Já começa que tudo é uma mentira desde o começo. E tu vê que nós, na nossa lenga-lenga, tendo um brinde do Gabar desse quilate, a gente continua falando lenga-lenga. Nós estamos precisando de um choque de realidade, professor. Claro que a gente prefere também usar assim exemplos, né? Porque o exemplo é o que dá uma certa vivacidade ao diálogo, né? Por isso que eu queria falar sobre aquele cara que apanha e continua. Isso. Mas ele está chegando num limite ali. Os últimos capítulos eu vi que... Ele botou uma roupa monocromática também um dia, né? Sim, ele botou aquela roupa para ver se... E levou-lhe um petardo do cara que saiu de lá muito mal, né? Ele tenta, mas ele é dependente daquilo. Porque a síndrome de Estocolmo diz isso, né? Eu não consigo sair porque eu sou assim, né? A síndrome de Estocolmo, atenção, Gabardo, aí, ó. Presta atenção. A síndrome de Estocolmo diz que eu não consigo sair. Mas, Beatriz, eu me lembrei de uma coisa que nós falamos muito tempo atrás. Te lembra daquele meu colega Bruno, que era de esquerda e foi preso no DOI-CODE? O Bruno Costa, psiquiatra. Ele foi preso e depois quando estava o fim da Revolução, aí pararam as torturas e foi ficando, a coisa melhorou. Os torturadores procuravam ele para se queixar de impotência, o que ele podia ajudar. E depois, quando ele veio para o sul de avião, um general que era o que coordenava aquele grupo lá, vinha com os outros presos e aí começou a distribuir chocolate no avião com os que vinham para cá para o sul. E aí todos assim pegavam o chocolate como se fosse uma dádiva do céu vindo do chefe dos torturadores. Aí ele ofereceu para o Bruno um chocolate, e o Bruno, não, me desculpa, mas eu não gosto de chocolate. Quer dizer, Maia, eu consegui sair da síndrome de Estocolmo, porque os outros estavam encantados com o chocolate do torturador. Tu vê, é uma coisa assim, mas isso é um site que de vez em quando a gente tem, né? É quase aquela velha e tão difícil de acordar, a epifania, assim, quando parece que esclarece tudo. Isso aí implica em demissão, isso aí implica em quebra de contrato, isso aí implica em separação, isso aí implica em mudar de estado, mudar de país. A pessoa tem assim aquele momento em que ela se dá conta, né, de alguma coisa e muda tudo. É quase como um acordar, né? É o chamado, vamos dizer assim, naquela linha, porque isso é uma coisa que tem que ser feita por cada um de nós e é repetitiva de certa forma, né? Por que eu vou para uma igreja e fico todos os domingos ou 2 vezes por semana, sempre dentro do ritual, eu canto, por que eu estou repetindo uma coisa que, como diz o Gabardo, é sacala e repetitiva? Porque nesse lugar onde eu repito, que seria uma espécie de zona quase meditativa, deveria e deve acontecer, que é uma coisa individual de cada um, uma abertura para o que seria uma intuição, uma fantasia mais elaborada, uma criatividade ou uma inspiração, aonde eu me dou conta de algo novo em mim através de uma repetição.
E aí abre um campo pessoal que pode ser intuitivo e eu me senti cada vez melhor. E tem gente que... tu vê que tem gente que vem assim de uma cerimônia, de uma igreja, parece assim que encontrou Jesus, né? Iluminado. Naquele momento. Uhum. Agora, então, isso aí me fez é uma pensar busca constante. Que esse aí é o, vamos dizer assim, o anzol, é o que é posto no anzol das religiões, a repetição. Porque não, assim, não tem a história de Jesus, a história de Maomé, a história do Moisés, a história do Krishna. Elas são as mesmas há mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos. E, no entanto, a humanidade repete, se ajoelha e reza e chora. Que interessante isso, né? É a repetição. E a criança, agora veja, doutor Maia, a criança, ela pede a mesma historinha todas as noites antes de dormir, se for o caso. Ela assiste o mesmo programa durante anos, a mesma coisa, ela repete sempre. Porque tu vê que na própria repetição existe um elan, uma vivência, vamos dizer assim, intensa, afetiva, que a repetição me faz entender de novo. Aquela visão do filme O Rei Leão, que tinha pessoas que viam 50 vezes. E é quase como uma coisa assim erótica, né? Eu vibro de um jeito e eu preciso repetir. Que é o mesmo aparece sintoma... até numa maratona de série. Uhum. Eu fico encantado, mergulho na série e termino a série e eu fico assim meio vazio. Tanto que tem a segunda, né? A segunda temporada. Tem a segunda. Mas é que é interessante isso, é uma coisa que a gente não pensa que está dentro do processo do nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tem que usar determinada... por exemplo, o álcool, ou então cocaína, ou uma coisa, sei lá, tem que usar alguma coisa, é viciado em alguma coisa. É viciado em comer também, é viciado em ficar junto com uma pessoa, é viciado... o início de tudo isso é um só. Muda o quê? Mas essa coisa do vício, da repetição, que está dentro da gente mesmo. Então a gente entende de novo aquilo que a gente sempre fala, né? Que a vivência romântica é um vício maravilhoso, mas que dura de 3 meses a 4 anos. Sim. Depois eu me encontro com aquela pessoa que eu não sinto mais aquilo que eu sentia. Que decepção, né? O problema é quando acaba, né? Quando tu acorda. Por isso que a gente não deve pegar crack. Diz que basta uma tomadinha de crack e tu já fica enlouquecido. Não, só quer repetir, né? Nós somos muito carentes, né, na verdade. Eu vejo isso como uma grande carência. A gente mesmo levando um pontapé, como é o caso daquele secretário, ele acaba voltando. Os animais têm um pouco disso, né? Aqueles mais domésticos, assim, eles têm um pouco disso. É como se a criação do universo, ela tivesse essa coisa, essa carência. Por exemplo, né, outra, agora que me lembrei, se tu tem um gato, nunca mais tu vai fazer cocô sozinho. Não vai fazer. Não vai fazer e tem que ter um sangue frio. Porque de repente tu tá fazendo alguma coisa, daqui a pouco tu olha pro lado e ele tá parado ali te olhando. Tá parado te olhando. Sabe, é uma coisa meio assustadora. O que será que ele tá vendo? Esse é o chamado amor incondicional, né? O que será que ele tá vendo, sabe? Ele tá parado. Basicamente te olhando, assim, fixamente. Tem que ter cuidado com isso também, né? Olha, eu já recebi, a Cláudia já me mandou a cena da Aldeide dizendo várias verdades para o Marco Aurélio e se demitindo da TCA. Ah, ele mandou, Mandou a cena aqui. Eu vou rodar só para o pessoal ouvir, tá? Porque o senhor não vai ouvir, ok? Tá bom. Então... Aviso com plástico. Deixa comigo. A senhora quer alguma coisa, dona Aldeide? Só vim entregar esta encomenda para o Dr. Marco Aurélio. Ok. O sapato combina com o lookinho. Dessa vez, a senhora se
se superou. Ah, obrigada, Dr. Marco Aurélio. O senhor não imagina o trabalho que deu encontrar esse sapato. Tá pensando que eu tô... A senhora acha que eu, em alguma encarnação, iria elogiar a sua roupa? Como é que é? É isso que eu falei. A senhora sabe combinar cores? Como assim? Eu tô toda combinando. Quem é que disse que rosa não combina com rosa? Gente, essa discussão não vai mudar o Aldeide Fashion Week. Aldeide, obrigado, você entregou os documentos... Não, peraí, Freitas. Só um minutinho que eu gostaria de entender aqui essa crítica. Qual o problema do senhor? O senhor tem preconceito com rosa? Aldeide, é isso? Aldeide, olha só, preconceito não é um conceito. Por favor, não vai falar nada que você vai se arrepender depois. Nessa vida, Freitas, a gente só se arrepende do que não fez. Seu Marco Aurélio, o senhor acha que eu, Aldeide Candeia, estou preocupada se o senhor gosta da minha roupa ou não? As pessoas podem não gostar da minha roupa, mas elas gostam de mim. O pior é o senhor, que é um péssimo chefe. A verdade é que ninguém aqui no TCA gosta do senhor. Tira ela da minha sala, Freitas. Eu ainda não terminei. Tudo que o senhor tem na vida, Dr. Marco Aurélio, é dinheiro. Tá, é gatinho também, mas daí eu não pegava. Homem azedo. Como é que você ousa falar assim comigo? Eu falo como eu quiser, entendeu? A verdade dói, né? E a verdade é que o senhor se acha muito chique, mas maltrata as pessoas para se sentir superior e não tem nada mais cafona do que isso. Aldeide, você pode sair, por favor? Pode ter certeza que eu já estou saindo. Só uma coisinha mais que eu queria falar. Além de ser azedo e odiado aqui na TCA, é bom o senhor melhorar o esquema dessas falcatruas que o senhor anda fazendo, hein? Porque nem isso tá fazendo direito. Eu não sei do que você tá falando. Qual que é o número da tua matrícula? Hein? Qual que é o número da tua matrícula? Não precisa se preocupar em me demitir, não. Eu mesma me demito, ó. Passar bem. Espetacular. Espetacular, doutor Maia. Muito boa. Espetacular. Aliás, essa artista ela é muito boa, não tem muita participação em novela, eu não conhecia ela, mas ela é realmente, ela tem uma expressão facial, ela tem gestos corporais que ela fala sem precisar falar, né? Isso é uma qualidade muito importante no ator, na atriz, porque o corpo da gente fala muito mais do que... E geralmente ele não mente, né? Não, ela fez uma coisa assim que a expressão física dela e corporal foi perfeita. Né? O senhor é um incompetente, todo mundo lhe odeia. É um espetáculo. E ele se acha, né? Ele se acha assim. É tão comum esse tipo de chefe, nossa, o cara passa todo empertigado, assim, sabe? Então, o que eu acho mais importante nisso aí é a plena liberdade de expressão, né? Tu poder de ser autêntico com os afetos que te habitam. Que o secretário, não consegue, né? Mas aí que tá um negócio, porque ela encontrou um cara que pediu ela em casamento e ela vai ter que sair exatamente da TCA para poder viajar com o tal do noivo. Então ela já estava num momento de libertação. Ela só teve um momento de glória. Porque ela iria sair de alguma maneira. Essa não dependência econômica, essa não dependência corporativa, essa liberdade deu para ela a chance de ela dizer a verdade que todo mundo tem encalacrada aqui na garganta. Exatamente. Então tu vê que como é difícil eu buscar uma autonomia altamente pessoal minha, que seria então uma linha quase que, vamos dizer, colocada assim como linha espiritualizada maior, onde eu sou altamente independente porque me centro em mim, porque todos nós estamos centrados em alguma coisa externa que é mais ou menos importante e que se eu
perco ou eu não consigo sentir que aquilo tem uma segurança para mim, eu começo a ficar ansioso, depressivo, vazio. Então, a busca desse sentido que ali aparece, porque ela tem uma segurança externa, mas a grande busca é uma segurança interna para ser autêntico comigo mesmo. Isto é uma das coisas de serem feitas pessoalmente por todos nós. Muito legal mesmo, muito bom. Nós temos aqui uma fala da nossa amiga Rosana Lima, e ela diz assim: bom dia, Bê e Dr. Maia, hoje estou de luto. Nossa, minha mãe partiu ontem aos 81 anos, por motivo do meu irmão mais novo estar trabalhando nos Estados Unidos. Vamos fazer a cerimônia de despedida amanhã. Então, nesse momento, estou no limbo, entre o estado de choque e a expectativa para a despedida de amanhã. Gostaria de ouvir uma palavra do Dr. Maia. Uma das grandes coisas que os teóricos chamam de trabalho do negativo é a capacidade de eu fazer luto. Porque a nossa vida está sempre baseada numa utopia, numa esperança e numa condição de segurança que vem realmente do minha posição social, familiar, econômica, enfim, todas essas posições são as bases utópicas do que eu estou vivendo hoje. Eu estou me sentindo bem assim. Agora, quando qualquer uma dessas perdas que me deixam bem desaparece, eu entro numa zona negativa que é o chamado trabalho do luto. A maioria de nós tem grande dificuldade de fazer esse trabalho usando aquilo que era importante lá fora, sendo transmutado em algo que vai ficando dentro de mim como algo bom que eu perdi, mas que eu entendi que perdi. A capacidade do luto é uma elaboração da depressão, do vazio, da perda, do sem sentido, em que eu ganho internamente aquilo que se foi perdido fora. Esse é um dos trabalhos mais difíceis para a maioria das pessoas. Porque às vezes os lutos eu fico enlutado. E tu viu que é tão importante que antigamente as pessoas ficavam vestidas de preto 1 ano, 2, 3, porque não conseguiam. E ao mesmo tempo essa visão aí é mais cultural, parece que eu tinha que mostrar que eu valia, que a pessoa valia, então eu tenho que ter um cerimonial de luto eterno quase. Mas o luto verdadeiro feito então por ela, seria ela trazer todas as coisas boas vividas com a mãe e depositar internamente em lembranças positivas que vão diminuindo a sensação de perda e de sem sentido que esse vazio aparece internamente. Então é um trabalho altamente pessoal que tem essas guias que eu levantei, mas que cada um tem que fazer do seu jeito. Então eu desejo que ela consiga, através desse trabalho de luto, trazer a mãe para dentro e viver com a mãe dentro aquela mãe maravilhosa que provavelmente ela tem lembrança e teve. Pois é, agora é uma coisa assim, a gente que tem mãe idosa, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito medo, sabe? Que a verdade é essa, a palavra que eu posso usar é essa, porque eu sei que ela um dia desses vai partir, ela está com 94 anos, né? E então, assim, eu sei que isso vai acontecer, eu fico às vezes pensando que eu gostaria de ir antes para não ver, né? Mas isso também não depende de mim, é circunstancial, né? A gente não sabe. Mas é difícil. Eu imagino quando ela disse que está no limbo, eu imagino como ela deve estar se sentindo, porque é uma parte, é um útero, né? É mais uma vez sair do útero, de alguma maneira, eu penso assim, né? Porque não importa se tu tá do lado dela, tá na mesma casa que ela, tá na mesma rua que ela, a gente vive dentro de um útero mental, assim, que é a mãe da gente, né? Então, essa despedida, talvez, como um filho, deve ser, que eu não vivi ainda, né? Uma coisa assim que eu tenho muito medo mesmo, e eu sei que isso me enfraquece, porque eu devia estar me programando para o acontecimento, para o evento, porque ele vai acontecer.
Mas tu viu que quando tu fala assim, tu já está te preparando, porque a Sim, nossa vida é um constante pequenos lutos de perdas sistemáticas que vão acontecendo durante a vida. Se eu consigo fazer esse trabalho do negativo, me posicionando frente às perdas de uma forma em que eu não perca a estrutura de autoestima pessoal e a compreensão de que a vida é uma série de lutos até a morte, eu começo a ganhar uma estrutura de segurança interna que eu sou capaz até de enfrentar a morte de uma forma bem diferente. Mas isso é uma das coisas mais difíceis de ser feita. Por isso que se chama trabalho do negativo. Trabalhar o negativo, porque é até aquela coisa assim, né? É a nossa também é uma coisa normal em todos nós, eu acho, né? É a nossa incapacidade de lidar com o negativo, assim, por exemplo, eu gosto muito de fazer determinadas piadas com todo mundo, mas se alguém fizer comigo, eu vou ficar muito chateada. Entende? Eu gosto muito de chamar a minha prima, que é gordinha, de gordinha. Né? Ah, mas tu tá gordinha, fazer algumas coisas assim. Agora, se alguém me chamar de gordinha, eu vou ficar muito chateada. A gente tem uma dificuldade, né, para a realidade, que é descer pro play, tem que brincar, né? Tem que saber que vai brincar. A história é como ela é, não adianta, né? Seguimos em frente. Essa é a capacidade que a gente tem de, entendendo mais logicamente que a vida é uma ilusão constante e uma sensação de segurança constante naquilo que eu tenho ou vivo e tenho próximo de mim, mas que gradativamente eu vou tendo pequenas perdas quase que diárias, né? Uhum. E aqui a Rosana volta e diz assim, Bea, foi mais ou menos isso que senti quando eu recebi a notícia, como se eu estivesse sendo retirada do útero a fórceps. Eu vejo assim, tanto que eu já até imaginei eu tenho uma cena na minha cabeça, né? Quando a minha mãe partisse, eu não parti antes, que eu prefiro, eu vou me sentir como sendo, assim, expulsa do útero de novo, sabe? Arrancada do útero de novo, porque ela tá lá, ela é frágil, ela é chata, ela é engraçada, ela é brincalhona, ela é agressiva, ela é um ser humano completo, assim, tudo que bom e tudo que ruim também, sabe? A gente sente com ela porque ela é muito intensa. Mas o dia que ela não estiver mais lá, eu vou ficar muito puta da cara, sabe? Vou ficar muito chateada. Muito chateada. E tu vê mesmo. Que usou agora, trouxe uma expressão que dá para examinar um pouco melhor. Quer dizer, quando a criança está no útero da mãe, inclusive todos, até pesquisas hoje, para ver que psiquismo nós teríamos dentro do útero a partir, vamos dizer, quando o cérebro estiver mais completo, ali pelo 3º mês, eu acho, de gravidez. Eu não sei bem a maturidade cerebral nesse nível. Mas a criança é feita de uma forma perfeita. Tudo que precisa chega na hora certa e o desenvolvimento é assim, quase que um verdadeiro paraíso dentro do útero. E aí, daqui a pouco, lá com pelos 9 meses, eu tenho que sair daquela maravilha e ir para um mundo absolutamente desconhecido, respirar de outra forma que antes não precisava, e cair nesse mundo horroroso onde só tem a mãe que vai me acolher, mas que, tu imagina, o psiquismo da criança, assim, sair de um lugar maravilhoso e ir para um que eu não sei nada, e nem sei de mim. Então, realmente, esse é um exemplo claro de vivências de luto que eu posso fazer a inversão, né? A minha mãe morreu e eu fui expulso e voltei para um mundo onde, sem ela, eu não sei nada. É verdade. Ela agradece aqui, o Dr. Maia me ajudou a sugerir as lembranças boas da mãe. É um vazio que não se enxerga nada, né? A Veralice Monteiro diz, sem querer me meter, mas acho que querer partir antes da própria mãe é um tanto, para não dizer muito, egoísmo. Claro que é. Mas a minha criança é mega egoísta. Eu já sei que eu vou sofrer e eu não quero sofrer, entendeu? É interessante essa colocação, porque tu vê o egoísmo do prazer
Quando eu tenho uma coisa boa, eu não quero perder. Claro. Meu egoísmo funciona para manter o prazer. Então, se o prazer é ter essa pessoa, se me tirarem, eu vou ficar desolado ou contra quem me tirou. Daí a raiva, o ódio. Isso, de dar raiva, exatamente, mas eu trabalho isso, doutora Maia, agora que ela está com essa idade, né, e tal, mas, assim, muito ligada na ideia da minha criança interna que eu acabei aprendendo lá com a filosofia Una. Então, eu procuro expandir, expressar os meus sentimentos, porque daí eles diminuem. Quando eles ficam muito sozinhos dentro de mim, esses sentimentos meio que ficam gigantes. Porque é uma coisa secreta. Outra coisa importante, tu falou agora. Se eu fico ressentido, irritado, vingativo, eu começo a criar sentimentos negativos dentro de mim, que se eu não resolver da forma como tu está colocando, que tu vai passar por eles e resolvê-los, vai para o corpo e aí é uma série de doenças psicossomáticas. Porque essa fragilidade humana, ela é uma constante. A maioria das pessoas se ressente de falar, pelo medo de ser julgada, pelo medo de repente, as pessoas se surpreenderem com aquilo, né? Mas, na verdade, é só uma ideia, uma fórmula de diminuir o tamanho dos meus gigantes internos. Porque eles estão dentro de mim. Eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu flagro eles, é como colocar uma lâmpada em alguma coisa. Depois que tu flagrou ele, não tem mais. Ele fica do tamanho dele. Que eu acho mais fácil, né? Como é que diz? Aí tu consegue enxergar o inferno dentro de ti, que é acender a lâmpada, é ver a escuridão. Se tu tem ressentimentos, ódios, raivas, coisas ocultas que tu não consegue resolver, isso começa a se degenerar. É como se tu comesse alguma coisa que te faz mal e tu não conseguisse vomitar, nem jogar para fora pela digestão. Então, o que acontece? Um mal-estar constante e a pessoa vai ficando denegrida internamente, mal consigo mesmo e com o mundo. É infeccionada, né? Mas a Veralice sacou direitinho, mas ela sacou de cara, né? Tu tá querendo fugir porque tu é egoísta, mas eu sou egoísta, sabe? É isso que eu tenho que me dar conta. Eu sou egoísta, eu sou raivoso, eu sou ressentido. Quando eu me dou conta disso, eu começo a digestão do afeto. Porque o racional é a percepção. E o afeto é o veneno. E se eu me dou conta do afeto negativo, ao me dar conta dele, eu começo a digeri-lo e colocar as coisas em ordem internamente. Porque essa coisa de achar que a gente não tem esses... Tipo assim, eu não tenho esses sentimentos negativos, eu não sou ciumenta, eu não sou egoísta, eu não sou invejosa. Isso é tu querer fantasiar dentro de ti, porque tu tem tudo isso. Tu vê uma pessoa fazendo sucesso num programa que tu tá fazendo a mesma coisa ou parecida, tu fica cheia de inveja. Mas pode ser, a inveja é tua, mas tu tem que ter ela sob controle, né? Até identificar ela. Não, isso aqui que eu tô sentindo é inveja, né? Então, vamos lá, vamos diminuir a inveja. Mas ela tá aqui, eu tenho que admitir que ela tá aqui. Senão eu sofro. Então, vamos mudar a cor da inveja, né? Quanto mais pro lado, assim, de uma cor palatável, melhor. Quanto mais escura, mais terrível ela é com o outro e comigo, né? É verdade. Agora, como é que a gente faz isso, deixando tudo isso de alguma maneira, assim, e passando na minha tela, né? Porque a vida da gente é uma tela. E hoje nós estamos cada vez mais sensíveis. Nós estamos muito sensíveis. A gente acha que tudo é contra nós, que tudo é especificamente contra nós, e não é. O universo é todo assim, né? Só que não sei por que a gente está cada vez mais... quando nós já deveríamos viver de uma maneira mais comunitária, a gente vive cada vez mais fechado, né? Agora tu falou, eu me lembrei assim de uma metáfora interessante. Eu peguei eu gosto da Super Interessante, que é uma revistinha eu que também. apresenta coisas, né? Essa última fala sobre as vitaminas. Então, da história.
Em 1862, se não me engano, um cientista pegou um grupo de ratos e alimentou com leite de vaca. E pegou um outro grupo de ratos e botou proteínas, sais minerais, gorduras e açúcares e deu numa solução isso para eles. E o outro só leite de vaca. Ele resolveu, ele era um cientista na época, não conhecia essa história. E em 1 mês e meio depois, os ratos que comiam essa solução de proteínas, carboidratos, sais minerais, morreram todos. E os que comiam leite não morreram e estavam faceirinhos. Aí ele publicou. E aí disseram assim, tá louco, besteira. E anos depois, um outro foi adiante no trabalho e descobriu as vitaminas. Sim. Vitamina, quer dizer, algo que dá vida. E onde é que estão as vitaminas? Nos alimentos esses mais comuns, arroz, feijão, carne, verduras, enfim. Mas o trabalho dele conseguiu descobrir. Então, eu quero dizer com isso que eu tenho que descobrir, como ele, coisas em mim que me deixam mais vitaminado para enfrentar o mundo. E também tem uma coisa, né? A velocidade, como a gente está se mostrando hoje, a velocidade com que a gente fala sobre os nossos sentimentos e também a velocidade como nós somos julgados nas redes, ela é muito maior e superior do que era na década de 70, 80. Hoje em dia é quase... hoje é assim, ó, na mesma hora tu passa a ser julgado e as pessoas hoje, elas te identificam, te julgam, te condenam e já te prendem, te cancelam. É muito rápido hoje. Como é que hoje está sendo chamado de o tribunal das redes sociais? Né? Quando a pessoa entra no tribunal das redes sociais, tem muita gente hoje que tem medo de falar para não ser cancelada. Morre de medo de ser cancelada. Trazido para um lado mais filosófico, sempre que um bem aparece, imediatamente há um mal equivalente. O tempo todo, cada avanço científico que é positivo de um lado tem um lado negativo. Por isso que eu sempre digo que o bem e o mal estão assim entrelaçados com duas mãos juntas. E que nós é que temos que descobrir o meio. Isso, e até ter esse conhecimento, que é a chatice do programa, porque a gente sempre, o senhor sempre nos traz essa realidade, que ela não satisfaz a minha criança que quer culpado e inocente. A gente não quer uma coisa ou outra, dual, né? Mas assim, ó, ontem eu estava conversando com uma amiga aqui da Manaus e ela estava me contando uma coisa boa que aconteceu com ela essa semana, né? Que envolve um filho dela. E ela me disse, Bia, tu acompanhou no ano passado tudo que eu tive que fazer, tudo que eu vivi. E eu sei, ela fez escolhas, tomou decisões muito doloridas, decisões profundamente doloridas para ela, né? E, no entanto, hoje ela está juntando os resultados disso, porque ele entrou numa fase maravilhosa da vida dele, porque ele ficou com ele mesmo. O que antes ele fazia ela como um sofá, né? E tudo era ela que resolvia, e tudo era ela não sei o quê, ela simplesmente deixou ele sozinho e ele está se dando super bem. É um negócio assustador o jeito que ele está se dando super bem. E ela está numa felicidade, sabe? Porque, claro, ela saiu cheia de culpa, Medos. Né? De medos. E agora ele vai ficar sozinho e se der tudo errado, entendeu? Só que não, deu tudo certo. Então, às vezes, o ruim é bom. E, às vezes, o bom é ruim. Exatamente, porque é muito comum mães muito intrusivas que não querem deixar os seus filhos nunca, quer dizer, elas mantêm eles numa espécie de útero psicológico, né, de proteção exagerada. E sempre que vão largar, ficam numa ansiedade incrível que vai se desmanchar tudo. E, na realidade, ele precisa ser largado para crescer. Né? E como fica difícil, né? Você largar um filho, largar um amigo que às vezes está repetindo o mesmo erro e tu tá ali do lado e tu tá aí do lado
E a pessoa não consegue sair, né? Deixa eu chamar a atenção dos amigos que o pessoal está postando aqui um resultado de uma Datafolha, tá? Que é de abril. Lê bem ali, porque olha bem o cenário, quando é que foi feita a pesquisa, porque a última mesmo tem um outro resultado. Não é que seja ruim, mas é outro resultado, não é essa coisa que está aparecendo aqui. Tem que ter muito cuidado agora nessa época de pesquisa, tem que saber bem as datas, né? Exato. Porque senão a gente vai sendo levado, entendeu? A achar uma coisa e na verdade é outra. É isso mesmo, amigos. O nosso WhatsApp é o 986877340. A nossa amiga a Lúcia diz assim, ó: Doutor Maia, essa postagem aí da Beatriz, vocês me lembraram uma vez que eu cheguei no trabalho e o meu chefe perguntou: o que houve, Lúcia? Teu ônibus atrasou? E eu disse: não, eu dormi demais, e ele me botou na rua. Só que no outro dia, meu outro chefe me contratou com um salário melhor, porque ele disse que gosta de pessoas sinceras. É um médico, ela dá aqui o nome do médico que me contratou. Trabalhei com ele 5 anos, Dr. Flávio Luz. Observação, chefe deles que me botou na rua. Então, uma coisa que te acontece de ruim, às vezes acontece porque tinha que acontecer e vem coisa melhor por aí. Não dá pra gente só se ver pelo lado ruim, né? E aquilo que tu estava falando da mãe, assim, que a gente pode idealizar uma pessoa e gostar muito do jeito que a pessoa é para mim, né? E se ela mudar, eu fico irritada e de mal com ela porque ela mudou. Quer dizer, parece que me ofendeu, quando na realidade ela está mudando por uma coisa dela, né? Pois é. Mas tem gente que fica grudada naquilo que o outro é para mim. Mas e ele? Ah, bom, é uma posição egoísta minha, mas eu não me dou conta, né? Porque não pode, ninguém se dá conta disso. A gente tem eu tenho o que eu criei para mim com relação a aquele emprego, aquela casa onde eu moro, a rua onde eu moro, meus vizinhos, o meio ambiente, né? E é isso que eu tenho mais forte dentro de mim. Eu não consigo pensar com a cabeça do outro, né? Por isso que eu me magoo. Hoje em dia, outro dia uma amiga aqui disse, né? Bea, um amigo de muitos anos, eu fiz um comentário a respeito de uma decisão que ele fez, que ele tomou, e ele simplesmente me cancelou. Ele saiu de todas as minhas redes. E o que eu faço? Não aceito um contra, né? Porque eu não admito que eu possa estar errando ou aceitando uma opinião divergente. Uhum. É deixar, né? A pessoa tá tomando as decisões que ela acha que tá certa. Ninguém tem o direito de julgar também. Quando tu não quer ser julgado, não julga. Porque senão a gente fica exatamente num tribunal permanente, né? Não dá nem mais para conversar. Tu te lembra de uma discussão nossa num sábado que apareceu uma ouvinte que dizia que venderam a casa onde ela viveu a vida inteira e que ela estava assim destruída por dentro, mas não podia mostrar para ninguém, pelo grande apego que ela teve àquela vida que agora tudo mudou. Então tu vê como eu crio raízes de tal forma em determinadas zonas que quando eu mudo é quase como se eu arrancasse uma árvore do chão com raiz e tudo, né? Uhum. Olha só. O Ricardo está lembrando aqui, ó, de um episódio no Rio, em 2023. Uma boçal chamada Sandra Matias, ex-jogadora de vôlei de areia, num destempero agrediu um entregador dando coleiradas. Ela usou a guia do seu cão para usar como chicote para bater no rapaz. Lembram disso? Eu lembro perfeitamente. Vagamente eu estou me lembrando. Ela tirou a corrente do cachorro e bateu a coleira, não era corrente, a coleira do cachorro, e usou a coleira para bater no rapaz da teleentrega. Saiu a sentença para essa criatura, 4 anos de reclusão e multa. Mas o regime escolhido para o cumprimento da pena é o regime aberto.
Eu não entendo essa nossa justiça. O advogado de Sandra irá recorrer da decisão e muito provavelmente achará brechas na lei e vai dizer que ela é louca. Ops, ela não toma medicação controlada. Blá, 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 blá. São explosões afetivas que qualquer momento podem acontecer e depois até a pessoa se arrepender e tudo mais, mas o crime e a situação negativa foi executada, né? Alguém sofreu. Ela não é mais primária, né? Então, não. E também não foi, ninguém deu uma desculpinha para ela estava num mau momento, ela excedeu, mas ela pediu desculpas, porque é muito comum. Principalmente, né, as pessoas tomam as decisões, dizem aquilo que bem entendem, vão lá, dão um tiro, batem, matam, e depois ela, aquela hora eu estava com muito, não sabia o que eu estava fazendo e tal, né? As pessoas sempre tem a desculpa, né? Se bem que a gente tem esses momentos, né, doutor Maia? Isso é uma característica também humana, né? Que quando vamos dizer, o poder é maior, e vai para a guerra, vai para a destruição, vai para a agressão. Essas aí são zonas de microagressão que não há poder maior do que aquele do momento. Que a lei, então, resolve ali naquele lugarzinho, né? Mas quando tem mais poder e mais posicionamento para botar esse ódio, essa raiva para fora, aí a gente sabe o que acontece. Né? E o que o senhor está achando dessa luta aí, da taxação dos muito ricos, dessa luta toda que agora, pelo menos nas redes sociais, que tá uma beleza, né? Eu estou gostando muito, até porque estou inserida nela e tal, mas assim, é em cima da ideia do povo sozinho em casa poder postar nas redes e tem influência nesse sentido, porque tem o peso da somatória, né? Então todo mundo que está participando está pesando, está fazendo diferença. Aí depende, vamos dizer, da capacidade desse peso que seria mais, aí aquele emoji famoso, né, 80%, 80-20, né? Os 20 têm o poder e os 80 têm a opinião. Qual é a possibilidade dessa mudança, né? Há uma insatisfação, mas parece que o poder que é investido naqueles que têm o poder tem um efeito assim que é sempre muito variável, né? Então, essas brigas maiores, que são as sociais, elas são a expressão das brigas íntimas que a gente tem o tempo todo, né? Então, esse caminho sempre vai ser duplo, né? Eu vou ficar ressentido, eu vou ficar indignado, eu vou achar que não devia ser assim. O que eu faço para que isso seja mudado? Então eu vou votar diferente, eu vou ter mais poder para dizer isso ou aquilo. E acaba sempre nós vendo essas repetições que vêm da história toda, né? Uma luta dos menos em relação aos que têm mais, né? E a ideia do como é que os 20% são aqueles que têm mais condições de ganhar ou ter o poder. Então é uma luta interminável, né, Beatriz? Agora, se houver uma maioria de pessoas compreendendo essa equação, eu acho que dá para tentar mudar, tipo assim, quase que uma maldição que sempre foi assim, que então vai ter que ser assim. É uma forma de não topar a mudança. Se todo mundo, não vou dizer todo mundo não existe, mas não existe, se uma parte preponderante daqueles que hoje estão na ignorância e até nessa maldição, não, sempre foi assim e não vai mudar, mas se todas essas pessoas se derem conta, dá para mudar, fazer uma equação diferenciada. Não para liquidar com alguém, não para matar alguém, não para eliminar ninguém, mas fazer uma equação mais justa. Esse é o ideal da ideia. E o que a gente vê na prática? Parece que a ideia ideal está sempre sofrendo uma desilusão. Mas eu continuo com o meu ideal. Eu quero que haja uma mudança. Quanto mais gente se... Então, de novo, nós estamos dentro da utopia que vai ser melhor e da desilusão que repete.
Não, e até Então, acho, às vezes eu suspeito que tem um método para isso acontecer. Por exemplo, existe uma coisa, eu disse na semana passada e vou repetir agora. Eu estou evitando usar a palavra burro, então eu estou usando desinteligência, tá? A desinteligência. Por exemplo, eu considerei, opiniãozinha minha, só minha opiniãozinha, nada mais do que isso. sim, O pessoal, junto com o líder lá de São Paulo, o Boulos, eles simplesmente invadiram um edifício famoso, vale 2 bilhões, eu acho que até do Itaú. Eles foram lá com uma galera, um grupo, invadiram, eu não sei bem, 6 por 1, aquela coisa toda que a gente quer, porque é justo. Só que eles erraram em fazer aquilo lá, entende? Na minha opiniãozinha. Porque essa é uma maneira de desqualificar a nossa luta. Porque dá aquela impressão de, sabe, de alguém que vai chegar lá, vai quebrar, vai chegar lá e vai esculachar e tal. Não tem que fazer isso. Tem que lutar dentro do STF, tem que lutar dentro dos tribunais e tem que convencer as pessoas a aceitarem como sendo o melhor para nós essa ideia do 6 por 1, por exemplo. Quem ganha até 5 mil não pagar imposto. E essas coisas que são boas para nós. Agora, ir lá e invadir eu acho uma coisa tão... Não sei, nesse aspecto assim eu sou meio... Não sei, eu achei uma burrice, mas eu não quero usar burrice, então uma desinteligência. Parece que a ideia de revolução dá uma tesão incrível em muitas pessoas, né? Eu acho que querem voltar a 1917, assim, sabe? Então, mais ou menos. Mas é que isso já fica infantil. Hoje em dia, isso que aconteceu nas redes, a própria Globo estava com uma segunda matéria para colocar no Jornal Nacional no dia seguinte e cortou a matéria. Eles tinham outra matéria, que era complemento da primeira, que estava ali esculachando tudo que estava acontecendo nas redes sociais, chamando atenção, chamando o Congresso de inimigo do povo, aquela coisa toda. Eles fizeram o primeiro programa, foram altamente criticados nas redes sociais e abortaram a segunda reportagem, que ia na mesma linha, ia no mesmo tom. Tu vê, isso aí é uma situação assim que, no sem sentido da minha vida ou na minha preocupação com a sociedade, política ou coisa assim, e o meu espécie de vazio assim me dá uma tesão incrível de eu ficar mais agressivo, defender uma ideia, ir para a rua, fazer. Eu ganho sentido de vida fazendo também isso. Então, pessoalmente, eu me sinto melhor dessa forma, brigando ou abrindo um campo. Isso é uma característica pessoal nossa que estou sempre querendo algo da minha vida nesse sentido. Eu estou tomando atitudes para melhorar minha vida, para fazer isso. E daqui a pouco eu me oriento para o social e vejo onde é que eu posso ganhar mais, onde é que eu quero ser juiz, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. É uma característica pessoal de todos nós, buscar sentido para a minha vida, mesmo que seja mais agressivo. Essa é a minha posição, vamos dizer, de explicação. Sim. Por que da necessidade de eu ter um sentido de vida e jogar para fora minhas tensões emocionais. Uhum. Então, daí, essa invasão é explicada por isso. Olha assim, a tesão que tem aquele grupo de entrar assim, parece que vão mudar o mundo. Cada um deles, se tu falar, é aí que eu vou agora resolver tudo. Esses caras são isso. Ali está o negócio dos ricos. Vou acabar com eles. Falta maturidade para entender que aquela atitude ali vai atrapalhar os seus próprios objetivos. Sim, se eu minimizar isso, é uma verdadeira luta no trânsito, né? Uhum. Tu bateu em mim e tu tá errado porque tu bateu em mim e agora eu vou bater em ti. Então, socialmente é isso que acontece até a guerra, né? Aqui, por último, nosso amigo diz assim, não tem nome aqui, mas ele diz assim, descobri que meu irmão, que se separou da minha cunhada no ano passado e que ninguém descobriu o motivo, é que ele apanhava dela. Tem até BO na polícia.
e nós todos da família não sabíamos. Acredita nisso? Tem BO. É impressionante. Ele tá na dele. Nunca aparece, manda recado, pergunta como é que a mãe está, é ativo nas redes, mas não aparece na casa de ninguém, porque não quer falar sobre o assunto. Mas é o tititi da família. Todo mundo sabe agora. Era melhor ele ter ficado. Agora ele está mais mal falado. Ai, coitado, né? Não, é difícil. Por isso eu digo, essas guerras internas e íntimas, em segredo, são terríveis, né? É que, na verdade, né, doutor Maia, se só a verdade aparecesse, o mundo seria muito mais sinistro do que é, né? Bom, a gente tem que botar uma farofa, tem que enfeitar um pouco, né? O nosso mundo tem a Darknet, né? Esse é o nosso escuro interno, né? E até nas famílias que tu não imagina que tem. Às vezes tu vê, né, aquela pessoa ali e tal, né? Por exemplo, é uma pessoa maravilhosa, que pessoa genial, que pessoa isso e aquilo, e tu vai ver, tem ali uma coisa que é deprimente, né? Muitas vezes tem até tá fazendo tratamento e tal, né? De perto, ninguém é normal. Todos nós temos dentro de nós uma Odete Reutemann, né? Como diria o Caetano Veloso, ninguém de perto é normal, né? Exatamente. Grande Caetano Veloso, está com 82 anos agora, né? Aliás... A mana dele está com 82, 83, né? Isso, e assim, não, mas toda aquela galera ali está com... como a gente, está chegando nos 80, nos 70, não tem como fugir, né? É simplesmente aceitar que está na fila, né? Entrando na fila. Breve seremos chamados. Já está com o teu cartão na mão? Eu já comecei a me credenciar. Já está com a senha. Eu tenho visitado os crematórios, cemitérios. Deus me livre. Doutor Maia, senha, se tiver senha para morrer, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar, nós vamos ter que falar aqui um dia sobre senha. Guardar senha. Por que a maioria absoluta se nega a guardar senha? Muita fácil, senha, né? Senha para viver, senha para morrer, não dá, né? Agora tudo é na senha, né? Tudo. E não pode abrir a senha. E o problema é que eu às vezes esqueço a senha. O problema é que tem os hackers, né? Pode antecipar a tua senha. Eu sou hacker de mim mesmo, esqueci a senha. Fiquei neutralizado. Doutor Maia, nossa manhã passou, muito obrigada, agradeço demais a sua companhia. Espero que tenha uma semana maravilhosa. Obrigada. E um abraço no Gabardo, gostei da posição que ele colocou. Muito bom. Um abraço. A gente tá na luta, né? Estamos na luta, companheiro. Grande abraço. Abração. Obrigado, doutor Maia. Olha, amanhã, às 19 horas, nós temos o Adroaldo Bauer Correia ao vivo aqui, fazendo o manaua.com. Aliás, domingo.com. Tá certo? Não esqueça o nosso financiamento coletivo. Devia ter falado mais vezes, né? Mas não esqueça que nós precisamos desse apoio financeiro dos amigos para podermos continuar aqui com a nossa estrutura, mini estrutura, né? Um grande beijo para todo mundo, muito, muito obrigada. Sim, é pelo nosso Pix, e a chave é pixdamanaua@gmail.com. Desejo que todos tenham uma boa tarde, um bom domingo, e se tudo funcionar, se tudo der certo, eu estarei aqui na segunda-feira a partir das 9 horas da manhã, de boa, em paz, e desejando que todos estejam também absolutamente em paz. Unidos venceremos, né? Um grande beijo e até lá.